Shom chu ji je poron ne tu son son ji kan ju ngo ne rong san chu ku ngan su tuan zip. Am xiab la sor wan de da son ro ba lo na chu la yer so sun du nga chen da che jin chen nya so me pon shi wa je la sem chen tan da nyer da dang che na tam ba nam je nun tho zar de so da son ro wa nam gar do nyam ba sem chen tham chi ten de la na me pa son ji ju kom bon ram bo chi Tsindanya telang namji che de tsindanya la topa xia nyam de xiongqiong qiu de tu xie de senpa xie gong xi senpa xia bi chu je rinban na. Please. Por favor, gerem a grande compaixão. E então, primeiro, eu gostaria de dizer sejam bem-vindos a este webcast e então hoje nós estamos com o nosso curso, o curso de budismo geral começou e eu espero que todos estejam bem, particularmente em relação ao vírus Covid-19. Aqui em Dharma City, em frente a mim e aqui ao redor, todos estão bem. E então, nesse curso de budismo geral, nós começamos já há 2 anos atrás. E nós decidimos que sobre o livro do Patrul Rinpoche, que se chama As Palavras do Meu Professor Perfeito, Konsum Namchelo. E também main chapters, and the first chapter is the ordinary preliminary practice. Nós já começamos o primeiro capítulo e o segundo capítulo, e este ano nós vamos estudar o terceiro capítulo, que é os defeitos do Sansara. E, de uma forma geral, neste livro tem 3 classificações ou principais capítulos. O primeiro capítulo é a respeito das práticas preliminares ou práticas preliminares externas.
e as práticas preliminares internas ou extraordinárias. E o terceiro é o caminho do principal ensinamento, a transferência rápida, ou POA. E então as práticas preliminares externas são divididas em 6 sessões, que são, você sabe muito bem, que elas são conectadas com os 4 pensamentos que transformam a mente, que tiram a mente do samsara. Então, as sessões, por exemplo, o primeiro nós chamamos as dificuldades de encontrar as liberdades e vantagens, que é a preciosa existência humana. E o segundo é sobre a impermanência da vida na nossa mente. Esses 2 capítulos tratam sobre essa vida. E também refletem sobre a inevitabilidade da impermanência. Esses 2 primeiros capítulos, a dificuldade de encontrar as liberdades e vantagens e da preciosa existência humana, e a natureza inevitável da impermanência. Esses 2 capítulos, com eles nós tiramos a nossa mente dos principais preocupações dessa vida. Esses 2 capítulos nós já estudamos, e este ano nós estamos mais preocupados, ou iremos tratar os defeitos do samsara. E então, o 4º capítulo da causalidade, causa e efeito, que também transformou a nossa mente. The precious human existence. It is really precious, a respeito que tiram a nossa vida, e a respeito da próxima vida, transformam a nossa mente nesta vida e na próxima vida. O que isso significa? Que uma vez que nós obtivemos o renascimento neste mundo, nesta terra, ou podemos apenas dizer, nesse reino humano, é claro que nós obtivemos a existência humana. E se nós não refletirmos sobre ela, é difícil de entender a preciosa existência humana. Ela é realmente preciosa ou não? Realmente essa vida humana é difícil de encontrar?
É muito difícil de encontrar que fala sobre as liberdades, vantagens. É claro que se nós pesquisarmos sobre essa existência humana ou esse renascimento humano, tem tais qualidades. No texto, no primeiro capítulo diz: existem 34 liberdades e vantagens humanas. Uma vez que nós temos essa posição, uma propriedade, um pertences, ela é realmente uma vida extraordinária, é realmente maravilhoso. É muito difícil ter uma chance tal como essa situação, mas se nós não refletirmos sobre ela, é muito difícil de entender essa situação maravilhosa. Portanto, nós devemos analisar de novo e de novo como é essa existência humana. Essa existência humana é como você está completamente intacto, o seu corpo todo, a estrutura do seu corpo, as faculdades, todo o corpo límbico, completamente você tem completamente as qualidades humanas, a natureza humana, as características humanas. Se você realmente apreciar nesta situação, é maravilhoso. Nós devemos naturalmente ficarmos contentes. Mas é claro, a nossa mente é muito bizarra. Nós não reconhecemos nossas vantagens, as conquistas. E então, nós esquecemos as conquistas que tivemos. E tem tais circunstâncias sutis ou pequenas que ocorrem e que são difíceis quando é difícil de conquistar um pequeno desejo, aí você reclama e aí fica ansioso, com ansiedade, com depressão e também nervoso, desconfortável. Se realmente analisarmos mais, pesquisarmos mais sobre isso, acho que nós estamos fazendo algo errado. Baseado na natureza humana, nas qualidades humanas, no renascimento humano, isso é maravilhoso. Se lembra, no primeiro capítulo, diz que quando você obtém a existência humana, você não pode comparar com nenhum outro animal. Talvez alguns animais que são muito caros, bem grandes, parecem preciosos, mas as qualidades desses animais não se comparam. Não se comparam com os humanos. Quando obtemos essa existência humana, é claro que existem alguns seres humanos que não são afortunados, mas talvez fisicamente ou mentalmente tenham alguns defeitos, assim como alguns animais. Então tem uma situação difícil, mas nós não somos como eles. Em algumas vezes, às vezes não somos bonitos,
E é muito estúpido dizer esse tipo de discriminação sobre nós mesmos. Mas nós somos bonitos e lindos. Na realidade, o mais bonito, o mais lindo, não sabemos qual é. Não tem tem uma dependência. Temos os exemplos. O pavão diz que o sapo é feio. O sapo diz que o pavão é feio. Mas isso é uma perspectiva individual. Talvez não seja. Ambos são bonitos. Ou talvez nenhum dos dois, mas o que o percebedor percebe pode ser bonito ou feio. Então, essas situações que nós reclamamos, também algumas vezes, quando temos alguma posição, e talvez de acordo com os pertences, do títulos, mas nós temos os níveis da nossa posição, dos nossos pertences, do nosso poder, e que talvez seja suficiente, de acordo com a nossa própria capacidade, as qualidades, o que quer que alcançarmos e que tenhamos conseguido os pertences, os títulos ou as posições, nós precisamos ficar satisfeitos, e isso é maravilhoso, e usar eles, apreciá-los, isso é maravilhoso. Portanto, talvez devamos reconhecer isso sobre a existência humana, e uma vez que nós entendemos isso, então temos uma mente determinada que diz: eu quero fazer algo, eu quero usar essas vantagens preciosas do corpo humano, e se eu usar isso, vai ser bem importante para o meu benefício e para o benefício dos outros, talvez no futuro. Eu quero me desenvolver, eu quero tornar ela mais e mais preciosa, essa existência humana, e de acordo com o Dharma, para realmente torná-la preciosa para si mesmo, para nós, e para o benefício de todos os seres sencientes, incluindo a nós mesmos, confiando com base nesse renascimento humano. Quando analisamos a existência humana, ela não é para sempre. Absolutamente. Ela é composta. É uma pilha de partículas e de sujeira. E algumas vezes nós dizemos que é a coleção de 5 agregados, e ela é contaminada. Enquanto estão juntas, tem uma forma, mostra forma, que chamamos de corpo humano, mas isso facilmente pode ser demolido, e é isso que nós chamamos impermanência. E também nós precisamos da impermanência. Isso não é uma mentira, não é um exagero, não é mistério. Particularmente, podemos ver a impermanência este ano, em relação a esse vírus Covid-19. Quantos das nossas famílias morreram, desapareceram? Isso é impermanência. Nas palavras do meu mestre perfeito,
quando se reflete e investiga o ambiente externo e interno, os seres sencientes que vivem dentro dela, os nossos parentes, a vida, o tempo, os climas, mesmo a grama, as flores, tudo isso mostra a impermanência. Mas é difícil nos darmos conta disso. Porque nós precisamos refletir sobre isso, ou investigar sobre a impermanência. Talvez alguém possa dizer, por que precisamos falar sobre a impermanência? Quando você está falando sobre a impermanência, me faz ficar triste, sofrer, esquece isso. Apenas aprecie. Você está certo, mas 100% de que nós precisamos ter essa intuição. Quando vemos alguém que é nessa impermanência e vemos que ela está num processo de morte, quanto ela está sofrendo, perdendo este mundo maravilhoso, que ainda não percebe qual vai ser a aparência da próxima vida, nós não sabemos como será esse processo entre um e outro. De acordo com o Dharma, tem tais sofrimentos, escuridão, confusão, aterrorizante e pânico. Não podemos gerenciar. Estamos sobre o controle da confusão, do resultado das ações negativas. Quem pode nos ajudar? Quem pode dar suporte? Quem pode se tornar o rei ou os nossos familiares? Nós precisamos nos preocupar exatamente agora. Você está certo, nós não precisamos falar sobre a impermanência, mas a impermanência, ela alcança o nosso corpo e essa vida. Quem pode ajudar? Nós precisamos dessa intuição, dessa experiência na nossa própria ser. E ficarmos preparados quando essa situação acontecer conosco ou com outros, acontecer na nossa vida, nós podemos ficar preparados. Se estamos preparados, será mais fácil para todos. Por exemplo, se eu me preparar para a minha impermanência, talvez seja difícil ajudar você. Eu posso dizer, eu estou pronto. Se a impermanência ocorrer, e eu posso dar um jeito de gerenciar isso, mas talvez não possa ajudar você. Você precisa tomar a sua própria responsabilidade. Isso é verdade. Quando acontece o processo de morte, quando começa, talvez recebemos um tipo de anúncio do céu, ou de uma máquina, ou da boca de um homem, ou de algum sinal que diz, agora você precisa, está na hora de voltar, ou precisa perder essa vida, até a hora de ir. Provavelmente você fica triste e diz, eu não quero. Eu gostaria de ficar mais, mas é impossível. Se você é milionário, se você é poderoso neste mundo, talvez você seja o rei deste mundo. Ninguém pode ajudar nós. Nós precisamos ir sozinhos, como os exemplos de uma batalha, o exemplo de uma batalha, que todo mundo, que nós vamos sozinhos e nus para o próximo destino. Por isso precisamos nos preocupar um pouco sobre a impermanência. É muito, muito importante, é mais importante. Assim, agora
é o terceiro capítulo. Nós chamamos os defeitos do Sansara. Isso é o nosso assunto. O livro que estamos estudando, o capítulo do estudo, os defeitos do Sansara, os defeitos. Os defeitos, o que significa de defeitos? De uma forma geral, o Sansara, ou tem três estágios, três reinos dos desejos, os reinos da forma e os reinos sem forma. Ou talvez possamos dizer, de acordo com a perspectiva budista, nós estamos falando sobre os 6 reinos dos espíritos famintos, animais, humanos, semideuses, dos deuses. E você divide em 2 seções, os inferiores, que são 3 reinos, os inferiores, os infernos, espíritos famintos e animais. E os 3 reinos superiores, os reinos dos semideuses e dos deuses e humanos. Esses são os principais estados, ou reinos, ou mundos. E isto, onde quer que nós para onde formos, em um desses 6 continentes ou 6 reinos, tem tais defeitos. Que tipos de defeitos? Tem 3 defeitos. Você sabe, 3 defeitos. 3 defeitos de 3 sofrimentos. Os sofrimentos do sofrimento, o sofrimento da mudança e o sofrimento que permeia. Esses 3 sofrimentos sempre ocorrem nos 6 reinos. Portanto, quando quer que tenhamos renascimento nesses 6 reinos, tem os defeitos dos 3 sofrimentos. No nosso reino humano, porque nós renascemos dessa vez nesse reino humano, os defeitos do nosso reino humano, nós temos os defeitos de sofrimento. Sim, algumas vezes podemos dizer que um sofrimento não terminou, mas chega um outro sofrimento que vem. Eu posso dizer pequenas coisas, por exemplo, eu mesmo, ou eu tenho o sofrimento da diabetes, e assim, além disso, eu tenho, eu machuquei a minha perna, que fez um calombo, que é difícil de curar, há uma ferida, quer dizer, e às vezes você perde sua mãe, às vezes você perde seu pai, às vezes você perde o seu parceiro, ou perde seus filhos, parceiro. E quando às vezes numa situação dessa ainda não se foi, e aí surge uma outra situação que se acrescenta a ela. Isso acontece muitas vezes em nossa vida, isso não é um exagero. Esse tipo de defeitos. O sofrimento da mudança. Nós olhamos, de acordo com esse ano, esse vírus, nesse momento, talvez hoje, a família está junto, tem muitas posições, posses, todo mundo, títulos, as pessoas estão saudáveis. Aí alguém obtém o vírus, fica doente, todos começam com tosse, febre, ficam dias, e talvez amanhã de manhã, quem sabe, alguém da família se foi
Alguns estão doentes, outros estão olhando e que é difícil de chegar perto. E isso é um sofrimento da mudança, que de repente algo está mudando. E tem o sofrimento que permeia, que é pervasivo, o sofrimento pervasivo, como o sofrimento do nascimento, do velhice, doença e morte. Tem tais sofrimentos, o Buda descobriu especificamente. Em nossa sociedade humana, algumas pessoas boas, como pessoas conservadoras, inteligentes, que reconhecem estes 4 sofrimentos. E para entender isso, precisa apreciar cada coisa, fazer algum benefício, fazer ações positivas, entender a causalidade, assim. Mas essa situação, esses sofrimentos que permeiam todo o tempo, estão atacando todos os seres sencientes. Portanto, chamamos eles de defeitos no Sansara. Por isso estamos falando sobre os defeitos do Sansara. E tem um prólogo ou homenagem feita pelo autor do primeiro Zaparatru Rinpoche. Ele faz uma homenagem mais ou menos assim, por entender que as atividades do Sansara são vazios de significado. Com grande compaixão, você se dedica somente ao benefício dos outros, sem apego ao Sansara e ao Nirvana. Você age de acordo com o grande veículo. Professor sem par, aos seus pés eu me prostro. E é claro, esse professor, o primeiro Patrul Rinpoche, o principal professor dele era o Dimedjanurko, entendeu o significado da vacuidade, a atividade de muitas coisas. E por o que você chama de atividades cíclicas. Todo dia, o que fazemos é a mesma coisa. Não tem muita diferença. E isso nós não paramos. Sem fim. Mas quando nós analisamos mais e um pouco de vazio, sem significado, inútil, sem benefício, mais conectado com uma forma negativa. Então, quando estamos checando, analisando nossa própria atividade diária, relacionadas às nossas atividades sansáricas, fazendo comida, comprando a comida, ganhando dinheiro, comendo a comida, se lavando o corpo, o rosto, indo para o escritório e checando a internet. E também nós temos aqui em Dharma City, maravilhosa, nós chamamos Raiva Online e Nham website, o Google Sem Sentido. Eles criaram isso, quem quer que queira. Essas aplicações, esses aplicativos são rápidos,
fáceis, simples e que fazem sua mente ficar ocupada. E é claro, então eu não sei se a sua vida vai ficar benéfica fazendo coisas úteis, mas eles criaram essa internet como esse tipo de atividade. Algumas vezes eu não sei realmente se tem benéficos. Coisas benéficas nós podemos fazer, com certeza. Se você me perguntar que tipo de benefício eu posso fazer, digo, gere bodhicitta, massageie sua sabedoria, analise, investigue sobre esse nosso samsara, qual é a situação. Reconheça sua própria situação, reconheça a situação da sua família, reconheça a situação do universo, da sociedade, e você entende que o que você precisa fazer de benefício para eles, gerar bodhicitta. E isso será de grande benefício para você e para os outros. Se você, dentro na sua mente, se tornar compassivo, gentil, essa afeição, essa influência naturalmente vai ocorrer e no seu corpo externo, por meio do seu corpo, o movimento do seu corpo vai ser compassivo, também a sua voz vai ser compassiva, e a mente também. O seu corpo, fala e mente estará conectado com a compaixão. O quanto isso será benéfico para a sua família. Quem quer que esteja ao seu redor vai ficar muito feliz. Eles vão se apreciar. Você será o criador da felicidade. Se você não tiver nenhuma bodhicitta, compaixão, nenhuma realização ou entendimento da situação, está somente se preocupando sobre você mesmo de uma forma fútil ou egoísta, e todo o tempo se preocupando, eu, meu, mim mesmo. E todo o tempo estando nesse raiva online ou nham-nham internet, Mr. Google sem sentido, eu não estou certo se você estará fazendo benefício para você, não sei se fará benefício para a sua família ou qualquer um que esteja ao seu redor. Talvez você seja bem agressivo, enciumado, facilmente fica com raiva, muito difícil de fazer uma gentileza mesmo para você. Quem quer que esteja ao seu redor não vai ficar feliz, não vai apreciar. É difícil dizer, desculpa dizer, mas precisa ver que ela precisa ser significativa, não vazia. Se você massagear sua sabedoria, estudar, analisar o samsara, analisar a situação da sua família, o que está acontecendo. Ontem eu assisti no YouTube, eu vi que tem um filme maravilhoso. E uma pessoa que queria ajudar, essa pessoa estava aleijada, handicap, os braços não funcionavam, as pernas não funcionavam, tinha um pouco de problema mental, mas podia se comunicar. E ele estava vivendo numa casa de cachorro, de cachorro. E as mãos dele, o corpo inteiro, estava todo queimado, como se você tivesse tirado do forno. Tipo, você foi fazer o pão e esqueceu, quando você tira, o pão está preto. Você olha para esse pão, isso é um pão ou é um carvão? Essa pessoa estava assim, e aí esses casais foram lá e foram lá, cortaram o cabelo dele, lavaram o corpo dele,
deixaram ele de uma forma bonita, aquecido. Eu chorei muito. Que pessoa maravilhosa. Essas pessoas entenderam a situação familiar ali. E essa pessoa aleijada realmente estava sorrindo, muito feliz. Se nós ficarmos numa situação como essa e alguém cuidar da gente, a gente vai ficar feliz. Portanto, nós precisamos analisar a situação dos nossos familiares de acordo com esse ano, em razão desse vírus, quantos da nossa família estão morrendo? Alguém está chorando e morrendo, pedindo ajuda e ninguém pode ajudar. Eles morrem sozinhos nos seus quartos. Quantos? É claro que eles têm família. Alguém me mandou, alguém está chamando. Ontem, meus pais me chamaram, alguém contou isso para ele, eles estavam me chamando do hospital, eles estavam muito doentes, eu quase não consegui ouvir. E aí hoje eu recebi um telefonema, eu não pude ouvir a voz dos meus pais. No próximo dia recebeu a mensagem, os seus pais já se foram. Esse tipo de situação, você entende a situação dos outros, você pode ajudar o outro um pouco. For directions on holiday to see the situation of his kingdom. Of course, he saw the suffering of the beings, principally these 4 sufferings, and to the family situations. He lost the faith, devotion to the God. He lost to get some worldly position, title, to be rich and powerful. Tanto quanto você puder fazer isso, você entende a situação dos outros. Talvez você não possa estar com ele. Maravilhoso, você é uma pessoa grande, ótimo, você está rezando, gerando bodhicitta. Você fazendo com que eles estejam livres do sofrimento. Entende a situação dos seres do samsara. Agora, a mente vai explorar. But he discovered in his mind some peace, some realizations. And he asked to the others to research your own quality, your own inner such power, inner energy, inner realization. Desculpa. And this one make you happy. Para ver a situação está contando uma história, a situação de um país. Eu perdi um pouco. É claro que ele vê o sofrimento dos seres. E tinha a situação da família. Ele perdeu a fé, a devoção ao Deus, perdeu o interesse de ter alguma posição, de ser rico ou poderoso, e ele entendeu a situação da sua própria família e disse: o que eu posso fazer? Eu preciso ajudar eles. E, portanto, ele saiu do palácio. Ele está falando sobre o Buda. Então, pensando que a nossa família são todos os seres do samsara. Finalmente, ele descobriu não o dinheiro, não o ouro, não diamantes, não algum pertence, um poder, um título, mas ele descobriu a sua mente interna, alguma paz, alguma realização. E ele pediu aos outros para pesquisarem, descubra a sua própria qualidade, seu poder interior, sua energia interior, sua própria realização. Isso vai fazer você feliz, gerar liberdade. A sua liberdade, a sua felicidade não depende de nada material exterior.
o da comida, roupa, posição, pertences. Assim, nós devemos olhar a situação da família. Então, é maravilhoso, devemos entender isso. Quando você explora sobre os defeitos do samsara ou as situações dos outros, você, aos poucos, vai se tornando uma pessoa maravilhosa. Você entende a minha situação, você entende a situação da sua família, você entende a sua sociedade e a situação do outro. Você é um nobre, você é santo, você é uma pessoa maravilhosa. Se você analisa, entende, a situação dos outros também é significativa, tem tal significado nisso. Não é vazia, tem um benefício. Portanto, esse professor sem par, com grande compaixão, fazia somente o benefício dos outros. Talvez esse professor sem par seja o Buda ou o professor sem par de cada indivíduo. É um nobre ou um ser iluminado que tem que tem esse potencial livre de ir, livre de vir, livre do nascimento, velhice, doença e morte. E nessa perspectiva, você não precisa lutar. Você já alcançou o mais elevado estado. Tudo o que há de mais rico, que não se compara com nenhum tipo de conquista, a nada. A mais alta conquista interior. Esse tipo de situação nós não precisamos lutar. Mas uma vez que você alcançou isso, de acordo com a sua grande compaixão, você o tempo inteiro gera somente o benefício dos outros. Seu corpo se dedica de uma forma compassiva em relação aos outros. Suas palavras também têm um benefício para os outros. E sua mente também gera um benefício para os outros de uma forma compassiva. Como trazer esse benefício dos outros? De acordo com o grande veículo. De acordo com o grande veículo. De acordo com o grande veículo, sem desejo, apego, aversão ao samsara ou ao nirvana. Sua mente está completamente realizada. Realizou a grande equanimidade do samsara e do nirvana. Onde quer que você esteja, onde quer que você renasça, tudo para sua perspectiva é fantástico. Não tem nenhum. Mas, de acordo com o grande veículo, você se dedica em benefício aos outros, a partir da sua realização, da sua compaixão. E você nunca abandona o samsara, nunca se dedica para ficar sozinho no nirvana. Você realiza a grande equanimidade do samsara e do nirvana. E quem quer que não realizou isso, todo o tempo está vagando no samsara, então você se dedica para essas pessoas, de acordo com o grande veículo. Portanto, nós dizemos que é um professor sem par. Portanto, dizemos que é um professor gentil e extraordinário. E eu quero realmente me prostrar aos seus pés, e eu quero rezar e confiar em você. Isso é um tipo de homenagem. Então agora o capítulo principal, os defeitos do samsara, e no texto diz a explicação dos defeitos do samsara tem duas partes. Ouça esse capítulo com a mesma atitude que você escutou os anteriores. Eu espero que você não esqueça disso. Com a mesma atitude,
Atitude de quê? A atitude vasta, ampla. Alguém está rindo, ele se lembra, maravilhosa, obrigada. Você chama atitude vasta. A atitude hábil e ampla, de acordo com a Mahayana, do Sutra e o Mantrayana. É claro que você sabe essa grande atitude. Nos primeiros capítulos, a primeira sessão, primeiro capítulo, primeira sessão, fala sobre a atitude. E a atitude compassiva e, ao mesmo tempo, fala sobre a conduta. Como os 6 transcendentes, as paramitas, benefício para os outros. Mas eu não preciso repetir isso novamente, vocês se lembram disso. E também, se você não é budista, e vocês, quem quer que esteja ouvindo essa conversa, aqui falamos sobre atitude, quer dizer a mente gentil, a mente de coração, no coração. É um tipo de preocupação do benefício da sua família, da sociedade, dos outros, de qualquer transmigração de seres sencientes. Nós estamos falando, portanto, que algumas vezes não são entendidos e não realizados. Por exemplo, as pessoas ricas nunca reconhecem a situação das pessoas pobres. As pessoas que não estão doentes nunca reconhecem a situação das pessoas doentes. Da mesma forma, as crianças não reconhecem, os pais não reconhecem a situação das crianças, as crianças não reconhecem ou não entendem a situação dos pais, nós não entendemos uns aos outros. Portanto, nós temos uma atitude muito ruim, muito negativa, nos preocupando conosco mesmos. Por exemplo, os ricos, se eles realizarem a situação do pobre, que está com fome, com sede, com tal pobreza, eles não reconhecem, eles ficam rindo, não ajudam, não reconhecem o sentimento, assim como o sentimento dos países pobres, as pessoas pobres. É claro, se alguém está por muito tempo doente, alguém que nunca está doente, se alguém que não está nunca doente, a pessoa doente diz eu estou doente e a pessoa não doente diz não entende. Realmente, o que quer dizer isso? E até que você tenha experiência é muito difícil. E é difícil de gerar compaixão, a gentileza em relação a essa pessoa, nessa pessoa não doente. Uma vez que você fica doente, aí você vive a experiência. Aí quando alguém diz, agora eu estou doente, eu tenho essa experiência. Muitas vezes esse tipo pode acontecer neste mundo. Por exemplo, alguns pais que reclamam dos filhos. Quando nós crescemos, nós mesmos, até que tenhamos nossos filhos, nós não apreciamos muito os pais. Os pais reclamam. Ok, no momento você não entende minha gentileza, mas eu vou ver quando você tiver suas próprias crianças. Isso é absolutamente verdade. Muitos dizem isso. Quando eu tiver até que eu tivesse meus próprios filhos, foi quando eu comecei a entender a gentileza dos meus pais, mas os meus pais já se foram. E eu não fui gentil com os meus pais. Meus pais o tempo inteiro são ruins. Eles estavam controlando e todo o tempo nham, nham, nham. Mas é claro que eles amam muito a gente.
e quanto eles cuidam da gente, mas nós não entendemos. E depois, quando temos as crianças e estamos cuidando deles, aí é que nós entendemos. Assim também, da mesma forma, nós devemos analisar uns aos outros, entendemos uns aos outros, e aí temos a boa atitude. Quando temos a boa atitude, você é como os pais, você é uma pessoa ótima, você é tem uma atitude compassiva em relação aos outros. E isso eu vou repetir de novo e de novo para memorizar o capítulo. Então, o próximo parágrafo diz assim, a reflexão geral sobre o sofrimento do samsara e a reflexão sobre os sofrimentos específicos de cada um dos 6 reinos de existência. Isso é muito importante. Nós vamos refletir o assunto que é sobre os defeitos do samsara. Geralmente, nós falamos sobre os defeitos do sofrimento do samsara. O quanto existem esses sofrimentos no samsara, como eu já mencionei para vocês, os defeitos. O sofrimento no samsara tem 3 defeitos: o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da mudança, o sofrimento que tudo permeia. É claro, então, quando olhamos dentro do estado de cada indivíduo, de cada reino, e também os tipos diferentes de categorias de sofrimentos, diferentes tipos de sofrimentos, de defeitos. Portanto, quando estamos refletindo sobre esses defeitos, diferentes defeitos samsara e especificamente em cada um dos 6 reinos do samsara, é isso que nós vamos analisar, estudar. Eu estou muito feliz de estar com vocês e estudar esse tipo de assunto. Eu sou um ser humano, tenho existência humana, e eu mesmo não sou aleijado. Eu não sou bonito, eu não sou inteligente, eu não tenho essas pessoas não sou essa pessoa com tantas vantagens, mas eu posso gerenciar isso. Eu posso ser arrogante e dizer que eu posso, de uma forma orgulhosa, dizer, para que eu... por que eu preciso estudar o Dharma? Porque eu só quero aproveitar. É claro que eu posso dizer, mas a minha vida vai ser só isso? Não é muito bom. Eu tenho experiência que foi dada pelos meus pais, esse corpo excelente. E minha vida é maravilhosa. Mas eu mesmo uso ela de uma forma horrível. Eu agora sou uma pessoa velha, de tantos anos de idade, para resumindo a minha vida, I'm concerning, and all how many years I spent it only in selfish way, concerning myself, and this kind of life is a kind of a little bit useless way, meaningless, emptiness. Por favor, não. I'm not sure what I did. Fechar os celulares. Really e até que eu tenha essa idade, então eu mesmo estou triste, estou falando sobre minha própria existência. Eu nunca refleti sobre a situação da minha família, nos 6 reinos, como essa situação mesmo, na minha própria casa, na minha própria cidade.
na habitação deste mundo, a casa humana. Eu estou vivendo nessa casa do mundo. Eu estou vivendo nessa casa do mundo. Eu tenho famílias, tanto de alguns bilhões. Eu podia analisar essas situações, mas este ano eu estou me preocupando mais. Quantos anos eu gastei somente de uma forma egoísta, me preocupando comigo mesmo? Esse tipo de vida é um tanto inútil, sem significado, vazia. Eu não estou certo do que eu fiz. Então, agora, se eu realmente calcular o que eu fiz, talvez um monte de coisas negativas, não muito positiva, então, no próximo passo, quando de uma forma filosófica ou científica, ou de acordo com o budismo, é inevitável a mudança. A causalidade é inevitável. Se eu fiz coisas boas, o resultado é bom. Coisas negativas, o resultado é negativo. Olhe para esse vírus. Quando comemos um veneno, o resultado é morrer. Quando nós tomamos um remédio, ficamos saudáveis, curamos a doença. E, portanto, acho que precisamos analisar, investigar um pouco a situação dos outros. E podemos nos ter uma atitude de uma boa pessoa, de agir de uma boa forma, uma vida significativa. Portanto, podemos dizer, analise o sofrimento do samsara de uma forma geral. E aqui, o próximo parágrafo diz assim: como eu já mencionei, Patrul Rinpoche está mencionando aqui sobre a existência humana. Ele já mencionou, uma vez que acontece a impermanência, depois ela desaparece, nada sobrevive. Então é assustador, mas ok. Somente se preocupar com essa vida, mas não somos assim. Não vamos desaparecer. Tem algo que sobrevive. Quando o nosso corpo colapsa, demolido, ou é dissolvido no espaço, ou na terra, ou algo assim, o que sobrevive? O que fica de resto? A consciência, a mente. Isso é o que fica. Isso precisa ir para o próximo passo. E tem um exemplo. No momento, estamos vivendo na casa deste corpo. Quando fizemos um check-out dessa casa, qual é o próximo hotel ou a próxima casa? Não sabemos como ele é. É isso que ele já mencionou nos capítulos anteriores já. Podemos ter uma vida que é dotada dessas liberdades e vantagens que são difíceis de alcançar, de encontrar, mas elas não durarão muito tempo. Elas são impermanentes. Absolutamente. Esse corpo não é um diamante. Esse corpo não é indestrutível. Ele é muito destrutível. É muito frágil. Portanto, não vai durar para sempre. Nós não sabemos quando vai acontecer. Nós vamos logo sucumbiremos
o poder da impermanência e da morte. Isso já foi mencionado no primeiro capítulo. Se depois que nós desaparecermos como um fogo, depois da morte simplesmente desaparecêssemos, como um fogo que se apaga, como a água se evapora, tudo estaria acabado. Isso seria assustador. Então não haveria esperança na próxima vida. Você não fica com medo? Eu estou com medo. Se você não aprecia essa vida, então, e aí o quê? Tudo se evaporou. Desapareceu. E aí o quê? Mas não é assim. Não acabou. Depois da morte, desaparece no nada. Precisamos continuar essa jornada num dos 6 reinos. Talvez possamos dizer os 6 reinos. Isso é um tipo, falando de uma forma geral. As 6 visões, 6 aparências, 6 estados. Ninguém, não é a criação de ninguém, é da nossa própria mente. Assim como agora, nesse reino humano. Se você realmente checar quem criou, quem construiu, montou, ninguém, você mesmo, uma aparência individual. Quando morrermos, naquele momento, nós vamos perder essas aparências próprias desse mundo, aparências como vemos o mundo. E aí, na próxima vez, de novo, se vamos ver esse mundo ou não, vai depender dos seus padrões habituais, das suas tendências. Se os seus padrões se evaporarem já, aí você não pode ver, você vai ver diferente. Talvez seja num dos outros seres, dos outros reinos, essas aparências. Portanto, nós não vamos desaparecer, evaporar. Precisamos continuar, ter um renascimento de novo e de novo em um dos diferentes reinos. Significa que nós vamos ainda estar no Sansara e nenhum outro lugar. Que outro lugar? Seria a budeidade? Isso seria maravilhoso. O termo Sansara, o significado do Sansara, nós chamamos existência cíclica, ou cíclica. O ciclo de existência do Sansara, do ciclo do estado do Sansara. A roda ou o ciclo da existência. É usado aqui para significar o movimento de um lugar para o outro em círculos. Em círculos e em círculos, para cima e para baixo. Indo para frente, para trás, para cima e para baixo. Nunca escapa desse estado. Os 6 estados. Portanto, dando giros e giros, significa de um lugar para o outro em círculos. No círculo, algumas vezes renascemos no inferno, renascemos de novo, morremos, talvez no espírito faminto, morremos, renascemos de novo, talvez um animal, morremos, nascemos, talvez humano, morremos, nascemos como talvez semideus, morremos, nascemos, talvez como Deus, e aí exaurimos nossas ações positivas e talvez renascemos de novo lá nos infernos. Nesse é como uma roda de fogo. Para onde vamos? É difícil de escapar. Por isso dizemos que é um círculo.
Aqui, como o exemplo de um ceramista, em torno de ceramista, ou a roda de um moinho de água. Tem 3 exemplos. Do pote, como tipo, alguém está fazendo, o que faz o pote, que é o ceramista, tem essa máquina e aí ele gira muito rápido, roda muito rápido, mas não tem nada mais, está só girando ali. E também tem essa roda da água, do moinho de água. É uma roda que vai para a água vai para cima e para baixo, carregando essa água para cima e para baixo, mas nunca termina, transformando a água, mas essa roda nunca muda. E também tem um outro exemplo, como uma mosca que entra dentro de um vaso. Você cobre esse vaso, esse pote, e a mosca fica lá voando lá dentro, para cima e para baixo, dentro do vaso, mas não consegue escapar. É assim, nós renascemos de novo e de novo, damos voltas e voltas no Sansara, no ciclo de existência do Sansara. Quando a mosca ela fica presa dentro desse vaso fechado, mesmo voando em todas as direções, ela não consegue sair. Fica dentro, dando voltas e voltas. Portanto, aqui tem o exemplo, como da mesma forma, se nascemos, quer nasçamos nos reinos superiores ou inferiores, nos reinos superiores dos deuses, deuses e humanos, reinos inferiores, animais, espíritos famintos e infernos. Renascemos de novo e de novo. Quando renascemos de novo, nessa jornada, cada um destes reinos tem tais defeitos. Nós vamos estudar mais. Mas é claro, existe isso. Olha os exemplos dos humanos e dos animais. Tem esses defeitos e vamos sofrer de novo e de novo. Muito importante. Está tomando chá e perguntou também se tem perguntas já. Se você tem perguntas, pode enviar para a nossa organização. E Ura, eles vão ler para mim. Assim. Ok. Então, próximo. Exemplo diz, de novo, sobre a jarra. A parte superior da jarra é como se fossem os reinos superiores dos deuses, semideuses e dos humanos. E algumas vezes dizemos 6 reinos ou dizemos 5 reinos. Como o reino dos deuses inclui também os semideuses, que são os devas. Então tem os semideuses, esses deuses, tem a parte de cima e a parte inferior dos semideuses. E os semideuses, a parte de baixo pertence aos animais, que tem os nagas. E aí tem a parte inferior, superior, que pertence aos deuses e humanos. E aí então são tem 3 partes: animais, semideuses e dos infernos. Parte inferior.
Desculpa. Então, cada um desses reinos é difícil de dizer se são felizes, têm alegria, é maravilhoso. No exemplo desses 6 reinos, é como um container que tem esses venenos de uma cobra, ou como está sentado em agulhas afiadas por conta de sofrimento, por conta dos defeitos do samsara. É dito que o samsara é um ciclo, porque nós damos voltas e voltas, renascendo depois em outros dos 6 reinos, um após outro, com o resultado de nossas ações, se sendo positivas ou negativas, elas são contaminadas pelo apego. Eu tenho esse tipo de... Elas são contaminadas pelo apego. Talvez os tradutores possam checar esse parágrafo, porque onde tem fala do corpo contaminado. Quando entramos nesses diferentes estados, num desses 6 reinos, nós obtemos esse corpo contaminado. Esse corpo contaminado, ele por si mesmo tem diferentes defeitos e sofrimentos. Se positivas têm um resultado positivas, situações positivas, e se negativas, situações negativas. A causa da ação positiva ou negativa, então, nós ciclicamente renascemos em diferentes estados. Talvez possamos parar por 5 minutos, ou meia hora. Meia hora, ok?